inspiração suave e profunda. A inspiração, então, vamos abrindo os olhos. Olá, gente! Antes mesmo de fazermos aqui o brinde inicial, gostaria de dizer que esse é o nosso primeiro chá com o Sensei Convida. E hoje eu estou tendo aqui a honra de conversar com meu amigo Thiago Maciel, que é um dos fundadores da Adharma Academy, um trabalho maravilhoso que desenvolve diversas ferramentas a serviço da cultura de propósito, que nos ajuda a acharmos, o que viemos fazer aqui nesse mundo. E como vocês sabem, eu sempre faço esse link do propósito com o guerreiro, que eu acredito que o guerreiro interno, em algum momento, ele vai precisar se questionar qual é a sua real missão. Então, por isso, eu fiz questão de convidar o Thiago para esse primeiro Chá com Sensei, por conta disso, considerar o propósito algo muito importante na trajetória, do guerreiro interno. Então, nada melhor do que convidar um especialista para conversar um pouquinho com a gente, desmistificar algumas coisas sobre o propósito, sobre essa palavra que na Índia se chama Dharma, Então, muito bem-vindo, meu amigo. Vamos fazer um brinde aqui, saúde. Saúde. Então, eu gostaria de perguntar, de que você compartilhasse com a gente um pouco da sua trajetória de vida. Eu imagino que você já não nasceu sabendo seu Dharma, seu propósito de vida, e contar um pouquinho pra gente como foi isso, até você chegar nos dias de hoje com a Dharma Academy e com toda essa consciência que você já tem hoje sobre esse caminho. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu fiquei muito feliz com esse convite, porque eu sou um fã do Guerreiro, do DGI, desse trabalho. Também sou seu aluno também. Nossa. E, então, muito obrigado pela oportunidade para a gente poder bater um papo, porque a gente já conversa tanto, É verdade. E aí a gente só vai divulgar isso que a gente fala tanto, Isso. Conversar um pouquinho aí, Tomar um chazinho. Tomar um chazinho, isso. Conta um pouquinho da sua história pra gente, Ti. Como é que foi que você chegou até aqui? Então, na verdade, como você disse, eu realmente não nasci sabendo o meu propósito. Então, eu sou um ex-publicitário de formação. Eu fui um empreendedor muito cedo. Desde os 18 anos já... Nunca trabalhei para ninguém, na verdade, nunca tive um emprego. Sempre fui empreendedor, sempre fui atrás das minhas ideias. E com 18 anos eu fundei uma agência de propaganda. E trabalhei nessa agência até por volta dos 27, 28 anos, aproximadamente 10 anos. Considero que fui bem sucedido nessa empreitada. Comecei uma coisa do zero e ali a gente foi se virando. Eu, bastante novo, já tinha lá o meu dinheiro, já tinha as minhas coisas. E era bom no que eu fazia, Eu era bom em fazer slogans, Criar slogans, criar frases. E também trabalhava com atendimento. E acontece que chegou um determinado momento, que eu não sei o porquê que isso aconteceu, que eu senti que o que eu estava divulgando para fora, todas as campanhas, todos aqueles materiais, que eram lindos mesmo, Eu trabalhava junto com o meu irmão nessa época. O meu irmão era muito talentoso na arte que ele fazia, no design que ele fazia. E eu percebi que o que a gente estava divulgando para fora não era verdade dentro da empresa. Então a gente criava um slogan maravilhoso, uma identidade incrível, só que quando a gente divulgava para fora, um dia eu olhei para dentro de uma empresa e percebi que aquilo que a gente estava divulgando não era verdade, era uma mentira. Eu lembro que na época o start foi alguma coisa que tinha compromisso, respeito, que a gente tinha colocado dentro do jargão da empresa, da tagline. Só que dentro da empresa não tinha respeito, ninguém tinha respeito por ninguém. Era um querendo ocupar o lugar do outro. E aí, digamos que nesse momento você sentiu uma falta de integridade dentro, assim? Como é que foi essa sensação dentro de você? Primeiro eu senti uma falta de integridade da empresa. Da empresa, entendi. Mas daí depois, aprofundando, eu fui entrando numa crise. E aí eu percebi a minha falta de integridade, o quanto eu estava divulgando algo para fora
que não era verdade dentro de mim. E aí eu entrei numa crise de identidade, crise existencial, não sei como a gente pode dizer isso. Só um ponto nessa crise, assim, porque eu acredito que é uma crise que acho que, poxa, muita gente passa, né? Nesse momento, o que você se questionou? Às vezes o que você fazia era só por dinheiro mesmo? Não tinha um amor verdadeiro? Por que essa crise, assim, de identidade, né? Com certeza, o que eu fazia era por dinheiro. Entendi. Eu fazia por dinheiro porque eu queria ter um carro legal, eu queria ter dinheiro no banco, eu queria ter sucesso, né? Como o mundo diz que é o sucesso. Então eu fui atrás disso. Mas dentro da agência, o que eu fazia? Eu trabalhava de segunda a quinta e na sexta-feira eu tinha um encontro com os meus funcionários para perguntar para eles, né, se eles estavam bem, se eles estavam felizes no que eles estavam fazendo. Então, já durante um tempo, eu trabalhava de segunda a quinta e fazia o meu trabalho normal, mas eu ficava esperando chegar a sexta-feira para poder fazer algum trabalho, perguntar se eles estavam felizes, trazer uma comida legal, uma comida gostosa para a gente ficar um pouco junto, e eu adorava fazer isso. Quando eu tive essa crise, né, quando eu entrei nisso, eu percebi que agora o movimento era ao contrário. Que eu precisava, na verdade, mergulhar dentro de mim para entender melhor o que eu era, para poder mostrar aquilo que eu era de verdade. E fazer isso com as empresas também. Então eu até sugeri para os meus sócios na época, né? Então vamos fazer um outro trabalho aqui, a gente faz uma primeira fase, então a gente vai, alinha dentro e depois a gente faz uma campanha e divulga, mas o que for verdade. Claro que eles não aceitaram, porque lá era uma agência de propaganda, o cara falou, esse cara tá louco. É outra coisa isso. E eu entendi que realmente era outra coisa. E aí eu saí da agência. Mas é interessante, né? Esse processo de saída não foi tão simples. Porque eu já tinha entendido dentro de mim. Só um segundo, desculpa te cortar, acho que assim, para a gente entender mesmo esse momento, né? Então, existe uma dificuldade que em algum momento eu sinto, poxa, eu não estou feliz no que eu estou fazendo, aí eu começo a me questionar, por exemplo, poxa, eu estou fazendo isso por quê? Então, só para ganhar dinheiro, e aí, óbvio, vem um monte de medo, porque eu passei algo parecido, né? Mas eu fico imaginando de uma forma geral, até para quem está assistindo, às vezes sente algo parecido, né? Então, vamos supor, eu estou sentindo um medo muito grande. Por quê? Porque eu estou dependente desse trabalho, ele me dá um dinheiro, sei lá. E aí vem um medo de abandonar esse trabalho, mas eu já sinto que não é o que eu quero. Nossa, esse é um momento desafiante, né? É um momento bem desafiador. Então, a busca pelo Dharma, aí, pelo propósito, tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem para atravessar esse momento, né? Esse momento você viveu, que é mais ou menos esse momento que eu estou entendendo que você está falando, que não foi tão fácil sair da agência. E aí é esse momento que eu quero entender, como é que você teve essa coragem aí, como é que você deu esse pulo aí, se atirou, como é que foi isso? Então, eu acho que a gente faz essa mudança quando a gente não aguenta mais sofrer. Interessante. Porque enquanto tem ainda um pouquinho para a gente encher o pote, a gente vai até o limite. Pelo menos é essa a experiência minha, né? E é o que eu tenho visto dentro desses trabalhos que a gente tem feito. Então, quando chega no limite, que não dá mais, aí você aceita encarar o seu medo. Né? Porque o que a gente está fazendo? A gente está sempre fugindo, então a gente tem um medo de escassez, vai faltar. Eu não acredito que aquilo que eu estou sentindo vai me trazer uma segurança, algo que vai me fazer sentir confortável, seguro, que também é uma viagem nossa, né? Mas acontece assim, quando chega num momento que o preço que você está pagando já não está mais valendo a pena do tanto de dinheiro que você tem na conta, que você está pagando com a sua felicidade, com a sua alegria, porque você passa a maior parte do seu tempo dentro do seu trabalho, da sua vida. Chega uma hora que você se joga, né, e encara. Olha que interessante, ontem eu estava revendo Coração Valente, né? O filme Coração Valente, Mel Gibson. Sim. Um filme clássico aí, né, desse universo guerreiro. E o Mel Gibson nesse filme, ele faz o papel aí de um grande líder guerreiro que está lutando aí pela independência da Escócia, né, tal, com os ingleses e tal. E ele
sei que posso ser que eu fale aqui, né, um spoiler aqui do filme para quem não assistiu, mas é um grande clássico. Ele no fim ele é torturado para que ele desista da verdade que ele sente, mas a tortura não amarela ele. Ele aceita até, não tinha outra escolha, né, passar pela tortura, mas a tortura não muda a honra do cara com o que ele sente, sabe? Se é para morrer, que eu morra, mas eu não vou passar por cima de mim, né? Não vou desonrar meu coração, digamos assim. E por mais que sejam situações diferentes, e eu acredito que isso tem muito a ver com esse espírito guerreiro. Tem uma hora que não vale a pena, nem o dinheiro paga mais. Exatamente. É mais ou menos isso que você está falando, né? É isso, e tem muito a ver com o caminho do guerreiro, porque é uma questão de honra com aquilo que você sente. Né? Porque o seu coração está dizendo que ali não é o lugar. Até porque uma pessoa tem muito mais para oferecer. E o coração está dizendo. Né? E a tristeza que vem de a gente estar num lugar que não é o lugar que a gente tem que estar, ela vem porque a gente não está honrando essa voz interna, né? Não está honrando essa intuição que vem do coração, que tem a ver com o propósito, que está apontando a direção. Então o caminho do Dharma é um caminho de verdade, é você estar honrando a verdade que se manifesta em você, dar as mãos para ela e não te largo. É buscar a verdade e ir atrás disso, certo? Certo. E realizá-la no mundo. Dar a mão para ela, se comprometer com essa verdade e colocá-la em movimento. Porque com certeza essa verdade ela vai fazer bem para você e para a sociedade. E para o planeta também. Por quê? Porque ela nasce do nosso amor, ela nasce do nosso coração. Então, ela em movimento é amor em movimento e isso vai ter um impacto positivo, né, na sociedade, na nossa vida, nas pessoas que nos rodeiam. Então, só voltando um pouco do Dharma, o Dharma é o caminho correto. No Oriente, essa é uma tradução bem simples, mas bem direta, que é o caminho correto, que é o caminho do propósito, que é quando a gente começa a se alinhar com aquilo que a gente é de verdade. Eu imagino que as pessoas pensam, quando eu começo a me alinhar com aquilo que é verdade, minha vida vai ser só tranquilidade? Quer dizer, quando a gente se alinha com o Dharma, acabam os desafios ou não? Não. Na verdade, por exemplo, eu vou começar um projeto que eu estou sentindo no meu coração. A gente vai ter que passar por todos os desafios inerentes de uma startup. Porque a gente também tem que respeitar as leis da terra. Então tem que pagar imposto, tem que abrir empresa, tem que ter conta no banco, tem aluguel para pagar, às vezes precisa de um funcionário porque o trabalho começa a crescer, tem que pagar, tem que alinhar ele direitinho, né? Registrar. Então tem que fazer tudo. A diferença é que você sabe o porquê que você está fazendo aquilo. Tem propósito, né? Tem propósito, é uma grande diferença. Porque você acordar de manhã sabendo por que você está acordando, mesmo que você está num desafio, que a vida está ali te apertando, né? E você está tendo que usar lá o seu guerreiro interno para lidar com os desafios da vida. Você sabe o porquê você está passando por aquilo, né? E isso dá um tremendo conforto. Porque você sabe que isso faz parte do seu caminho. E que essa situação, ela está espremendo para que algumas virtudes possam se desenvolver. É o que eu falo muito aqui no Caminho do Guerreiro, né? Que o desafio, ele é o nosso professor também, certo? Você vê assim também, né? No caminho eu vejo assim também. Né? E o que eu percebo é que, assim, os desafios estão aí, é o que você falou, parte da natureza também, faz parte da natureza ter desafios, né? E o que eu acredito é que eles estão nos ensinando e nos levando cada vez para estarmos mais firmes, mais conectados, mais com a nossa fé aí no nosso coração, na nossa missão, né? Então, eu faço até um link bem direto com o propósito, porque em tempos tão difíceis, onde a maioria da sociedade está indo na contramão do propósito, para você sustentar o seu propósito na sociedade, você precisa ser um ser muito virtuoso nesse momento. Né? Por quê? Porque às vezes vai ter gente que vai falar, larga isso aí, vai ganhar dinheiro, né? Larga isso aí não... E você precisa ser virtuoso para sustentar aquilo que você está sentindo no seu coração. Então, os desafios da vida, eles chegam para a gente poder desenvolver as virtudes necessárias para sustentar o propósito em movimento em tempos tão difíceis. Uau! Nossa, eu tenho vontade de conversar sobre tantas coisas com você aqui, meu amigo, aqui o tempo realmente é curto, né?
A gente estava falando um pouco da sua história, eu sei que também que você passou por muitos trabalhos de autodesenvolvimento, mas acho que não vai dar tempo de a gente aprofundar muito nisso, né, da sua história. Eu estou querendo aproveitar mesmo para que você compartilhe um pouco do seu conhecimento já do Dharma com as pessoas, né? Então, só falando dessa transição que nós estamos passando, eu imagino que é muito medo, né, que as pessoas sentem de fazer essa transição. Dá para entender, é um medo tremendo. Eu senti isso também quando eu comecei a trabalhar com as artes marciais. Então, assim, o que você teria para sugerir para as pessoas que estão nesse momento de transição? Tem algum exercício que daria para ela fazer em casa, assim mesmo? Antes mesmo até de falar no Dharma Academy, mas assim, mais prático, para a pessoa em casa, ela está nesse momento de, nossa, não faz mais sentido o que eu estou fazendo, né? Como você, que é um especialista da área, trabalha com a área, qual que é o conselho que você tem para essa pessoa? Uma sugestão, quem sabe, né? Uma sugestão para essa pessoa. Eu acho que primeiramente é importante entender que o medo é o guardião da essência do ser. É ele que está na porta. Então, a primeira sugestão que eu dou é que você possa olhar de frente para o seu medo. Não fuja dele. O que é olhar de frente? É sentir ele? Sentir. É você sentir o seu medo. É você, ok, então o meu coração está dizendo para eu ir para a direita. Segue o seu coração e sente todo o medo que vem. Por quê? Porque se você para no medo e vai para a esquerda, que é o que ele está dizendo para você que é o mais seguro, né? Acaba que você não encara ele e ele continua te dominando nos bastidores. Se você vai, segue aquilo, é leal, honra o seu coração, honra aquela voz e segue nessa direção, você vai se deparar com muitos sentimentos. Sentimento de insegurança, de impotência, de medo de fracasso, medo de ficar sem dinheiro, são inúmeros. Isso faz parte, né? Faz parte. Natural. Se você quer se alinhar com o seu propósito, de verdade, você vai ter que encarar o seu... Estão ouvindo aí, guerreiros? Não tem outro caminho. É isso aí, eu acho isso maravilhoso, porque isso bate muito, né? Assim, nós falamos muito a mesma linha, né? De formas diferentes com esse caminho do guerreiro. Tem que ser guerreiro, né? Tem que ter o guerreiro aí, porque nós vamos enfrentar desafios, né? Mas são desafios amorosos, né? Porque nós estamos indo atrás do nosso amor, nós estamos querendo nos afinar com ele, né? Nos alinhar com o nosso amor, com a prosperidade, com a harmonia. E como é que nós vamos fazer isso se não encarar aquilo que desvia a gente do caminho, né? Pois é, mas tem um outro lado disso também, que quando a gente resolve encarar mesmo esse medo e sentir ele e tentar entender de onde ele está vindo na minha história, por que eu tenho tanto medo, porque isso tem a ver com autoconhecimento também, né? Muitas coisas começam a acontecer. Na vida, você diz Na assim. vida. Então, por exemplo, sincronicidades, às vezes até acontecimentos inesperados. Sabe quando a pessoa vem e fala, nossa, aconteceu um milagre na minha vida? É legal. Para a pessoa é legal que viveu, mas né, e você? O convite é para que cada um possa viver a sua experiência. Perfeito. Viver as suas sincronicidades. Perceber que a vida está falando e que conforme ela vai seguindo o caminho do coração, a vida vai dando sinais dos próximos passos. É aquela coisa de muda dentro, muda fora, né? O fora se manifesta, né? Perfeito, é isso. Então parece que, então vamos encarar o medo, parece que eu também vou ficar nesse medo eterno. Não, você vai encarando, você vai entendendo, você vai acolhendo, você vai sentindo, você vai compreendendo de onde ele vem. E aí nessa serenidade, né, e nesse acolhimento dos próprios sentimentos, uma nova vida começa a se abrir. Claro, não adianta muito eu falar isso. Tem que experienciar, né? O convite é que cada um experimente. E como é que as pessoas, então, conseguem conhecer mais sobre o trabalho de vocês? Né? Se isso faz sentido, né, para as pessoas que estão assistindo agora, como é que ela pode entrar em contato com vocês, começar essa jornada do propósito? Como que vocês ajudam eles nessa transição, acolhem eles? Fala um pouquinho do trabalho da Dharma Academy, deixando um pouquinho dos contatos. Como é que pode iniciar? Né? Eu sei que vocês estão prontos para acolher essas pessoas
Como é que ela inicia esse trabalho com vocês? A gente criou uma metodologia chamada a Jornada do Propósito, é um programa, né, que tem várias etapas, mas a pessoa que quer iniciar, a gente está sugerindo que ela faça o intensivo do medo à confiança, que é um intensivo de final de semana, sábado e domingo, aqui em São Paulo mesmo, às vezes a gente faz em outras cidades do Brasil, mas que é um intensivo que vai preparar, né, a pessoa para ela poder mergulhar nessa transição tão profunda dentro dela. Então é um intensivo que vai abrir as portas, que já vai dar um panorama geral daquilo que a gente quer oferecer, para depois a pessoa poder aprofundar nos outros cursos, e entrar nas nuances e nos detalhes, né, do seu processo. E ela sabe isso pelo site? Como é que é o site de vocês? Como é que ela sabe desses próximos intensivos? Isso, pelo site. Então ela pode entrar na agenda do site, e o site é www.dharma, com H, D-H-A-R-M-A, Academy, com Y no final, .global. Tá, nós vamos colocar no vídeo também para ficar mais fácil das pessoas acessarem. Então, poxa, gente, né, devido ao tempo, qualquer hora eu chamo o Thiago para a gente aprofundar mais também, né, e conversarmos mais sobre esse assunto, né? Mas o que eu posso dizer é, em primeiro lugar, você não está sozinho nessa boa batalha, né? Eu sinto que é uma transição que o planeta está passando mesmo, nós estamos numa grande transição planetária, né? Então, assim, existem várias ferramentas ajudando a gente nesse momento, nessa transição. Então, a Dharma Academy, que eu estou conversando aqui com o Thiago, é uma dessas ferramentas. Então, não se sinta sozinho, perdido. Eu sei que o momento é difícil, né? Mas que bom que temos, né, já ferramentas que nos acolhem e que nos ajudam, né, a fazermos essa transição. Então, entrem no site da Dharma Academy e comecem esse intensivo e a jornada do propósito. Minha maior torcida, vocês sabem que eu trabalho com o despertar do guerreiro interno, então minha maior torcida é que para guerreiros despertem, né? E como vocês sabem, a arte marcial que eu falo hoje em dia não é de luta de defesa pessoal externamente falando, é o resgate das virtudes mesmo que ajudam a gente a sustentar o Dharma, né? Eu considero o guerreiro um leal soldado do Dharma, né? Aquele que trabalha para proteger o Dharma, que o Dharma se manifeste e seja protegido, que a verdade se manifeste e seja protegida. Então, meu amigo, poxa, muita honra, muita alegria estar aqui com você nesse primeiro bate-papo do Chá com Sensei. Para mim é uma grande honra. Parabéns. Obrigado. Pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, tanto de pessoas que vocês, né, têm ajudado, e saibam que aqui vocês têm um fã do trabalho de vocês aí. Estou à disposição para ajudar também, como vocês quiserem, nesse trabalho de despertar do propósito, viu? Muito obrigado. Obrigado, também desejo boa sorte aí na escola DGI, muito crescimento, muita prosperidade. Propósito tem sobra, né? Vamos lá. Então, eu queria também te agradecer e vamos seguindo juntos. Vamos seguindo. Então, gente, um grande abraço para vocês. Seguimos em frente. Logo, logo teremos novos vídeos, novas conversas. Reverências. Os